Então, pessoal, nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre medidas de proteção contra radiações ionizantes. Já vimos o distanciamento e vimos que o distanciamento nem sempre é possível de aplicar, porque às vezes as distâncias necessárias para que a dose fique abaixo do limite de tolerância, às vezes a distância é muito grande e dentro da empresa onde a pessoa trabalha não é possível se manter uma distância tão grande. Bom, agora vamos falar sobre o tempo de exposição. O tempo de exposição é uma medida administrativa, né? Às vezes você tem uma dose horária, como é o caso do exemplo anterior, né? Do exemplo da videoaula anterior, muito grande, mas você pode transferir a avaliação para uma dose diária e considerar apenas o tempo dentro de uma jornada que a pessoa pode estar exposta àquela dose, né? Bom, vamos exemplificar, porque fica mais fácil de entender. O exemplo 3, aquele exemplo que nós vimos do distanciamento, é esse aqui, a distância era de 22 metros e a dose foi 6,69 milirem, né? Então, voltando aqui. Então, vamos supor que a maior distância possível para o trabalhador ficar é aqueles 22 metros mesmo. O limite, o distanciamento mínimo de 56,9 não é execuível na prática, não tem como ficar essa distância. Então, dessa forma, ao invés de controlar o risco por meio de aumento da distância, optou-se por limitar o tempo de exposição. Então, vamos ver qual deve ser o tempo diário de exposição nessa situação. Primeiro, vamos lembrar que o limite de exposição para um trabalhador é dado em milirem por hora. Ou seja, numa jornada de 8 horas, eu posso ter uma exposição, qualquer trabalhador pode ter uma exposição de até 8 milirem por 8 horas, ou 8 milirem por dia. Então, a dose equivalente que foi calculada, de 6,69, ela é por hora. Mas eu quero saber quantas horas o trabalhador pode estar exposto a essa dose, de modo que ele não ultrapasse a dose de um dia, que seria 8 milirem. Lembrando, novamente, que é 1 milirem por hora. É o limite de exposição. Então, numa jornada diária, esse limite seria de 8 milirens. Bom, então, para não ultrapassar a dose diária, basta usar essa equação simples, é uma regrinha, né? O tempo máximo é o limite de exposição diário dividido pela dose. A dose daquela distância de 22 metros, naquela distância de 22 metros, a dose é 6,69 milirens por hora. 6,69 mili é 6,69 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou dividir 8, que é o limite diário, 8 vezes 10 a menos 3, por 6,69 vezes 10 a menos 3. Total, 1,19 horas por dia. Ou, transformando em minutos, 71 minutos por dia. Esse é o limite de tempo de exposição a essa fonte radioativa. Uma fonte radioativa de 10 Curie, distante 22 metros dos trabalhadores. Então, isso é a dose do trabalhador. O tempo máximo, que o trabalhador pode ficar exposto. Então, agora eu vou propor para você um exercíciozinho. Vamos pensar no indivíduo público. O indivíduo público, por